Você tá aqui? Coloquei para gravar. Maria, é tu que tá aqui? A Maria mandou lá no grupo assim, ó, professora, na questão lá de organelas, falava assim, a ingestão de álcool no carnaval, aí ela queria marcar lisossom porque ele faz a digestão. Não, a pergunta não é digestão da organela, a pergunta é detoxificação. Qual organela detoxifica? Entendeu? Beleza? Bora, E bora. aí é o retículo endoplasmático liso? Não podia falar. Não tem nada, não. É ele mesmo. Professora, Ah, enquanto o resto do povo entra na aula, eu podia te contar um caos? pode. Pode ser no Pra você. final, porque a gente já voltou. Tem Tá problema, bom. Jaque? Tem não, professora, eu tô com um caso de uma cachorra muito problemática que eu precisava de mais de uma terceira opinião, que segunda eu já tive. Fechou. Tá bom. Terminou a aula, aí você pode falar que aí a gente discute com calma, porque senão aí eu vou querer discutir correndo, porque já acabou o intervalo. Mas pode falar no final da aula, tranquilo, tá? Sim, senhora, obrigada. De nada. Me lembra. Que às vezes eu fecho, eu esqueço, vou fechar a aula, larga Ah, mas eu vou lembrar, você pode ficar tranquila que eu vou lembrar. Ó, bora. Bora pra organela? Aqui, gente, é assim, ó. A gente entra nas principais funções das organelas, tá? Tem mais coisas. Quando você vai lá para dentro da biologia molecular, tem mais coisas, mas a gente vai focar aqui no principal. E a gente vai ficar repetindo isso quando a gente for para N2. Porque agora é o seguinte, a gente mostrou, eu mostrei para vocês a membrana, eu mostrei para vocês o citoesqueleto, né, que é extremamente importante. Mas agora a gente vai ver as organelas e eu quero mostrar elas funcionando em conjunto, porque elas vão funcionar em conjunto no corpo do seu paciente, beleza? Elas vão funcionar em conjunto. Para quem entrou depois, a prova vai ser presencial. Eu vou para a faculdade. Eu vou avisar isso nos grupos direitinho, tá? Então vamos lá. Deixa eu só conferir se tá gravando. Tá. O que a gente tem? A gente vai ter essas organelas funcionando em conjunto como se fossem órgãos. Porque as organelas, gente, elas são órgãos. E do mesmo jeito que os órgãos dentro do nosso corpo funcionam em conjunto, as organelas também vão funcionar em conjunto, tá? Então vamos lá. Síntese de proteína, a gente viu. Síntese de proteína, a gente viu síntese de proteína lá em metabolismo de proteína, aula passada. A gente viu lá o DNA, a gente viu o RNA trabalhando, os RNAs, né? Mensageiro, transportador. A gente vai ver isso de novo? Prof, vai. A gente vai ver mais aprofundado, a gente vai ver quais as enzimas participam ali abrindo o gene, bonitinho, funcionando bonitinho. Mas essa a gente vai entrar mais nisso depois, mas essa primeira etapa a gente já viu. A gente viu que é o seguinte, deixa eu pegar aqui, peraí. A gente viu assim, ó. A gente viu aqui o núcleo, o DNA sendo aberto, produzindo RNA mensageiro saindo, a gente viu essa produção de proteína. Daí eu falei assim para vocês, eu falei, gente, se eu produzir essa proteína errada, eu vou ter organelas que vão quebrar essa proteína. Então entendam na célula que tudo vai tentar funcionar em equilíbrio. Enquanto um órgão produz uma substância básica, outro órgão vem e melhora essa substância. Mas outro órgão vem e destrói essa substância se ela for produzida errada.
Entende? É uma máquina. Uma organela ajudando a outra, ok? É uma organela ajudando a outra. Vamos começar com a proteína. Tem um slide, tá? Para vocês, isso aqui, desse material. A gente tem esse slide. Tem bastante figurinha para vocês visualizarem melhor. Mas vamos lá. Vamos começar com retículo endoplasmático rugoso. Olha só. A gente vai ter na célula esse carinha aqui, ó. Deixa eu mostrar a imagem dele primeiro. A gente vai ter na célula esse... Deixa eu arrumar ela. A imagem tá ruim. Aqui. Vou desligar minha câmera porque eu vou mostrar um vídeo para vocês, tá? Para não pesar para quem tá com 4G. Ó. Na célula, como é que vai funcionar? Tá aqui o núcleo. Tá aqui o núcleo. Prof, a gente vai ver mais sobre núcleo? Vai, a gente vai conversar sobre ele mais vezes. Tá aqui o núcleo, onde lá dentro a gente tem o DNA. E em volta do núcleo, tá vendo que a gente tem o pessoal chama de cisterna, eu acho que não tem nada a ver com cisterna. A gente tem uma organela toda em volta do núcleo. Essa organela aqui, ó, essa primeira, tá vendo que ela tem umas bolinhas marrons nela? Tá vendo que tem umas bolinhas? Esse que tem as bolinhas é o retículo endoplasmático rugoso. Depois dele, a gente vai ter uma mesma organela, uma organela bem parecida, ó, mas sem bolinha, tá vendo? Sem bolinha. Esse é o retículo endoplasmático liso. Só um minutinho. Me dá um minuto, peraí. Voltei. Desculpa. Olha só. Então, esses que têm essas bolinhas marrons é o retículo endoplasmático rugoso. E as que não têm as bolinhas marrons é o retículo endoplasmático liso. Deixa eu mostrar aqui para vocês aquele videozinho que eu falei, nossa, vocês vão ver esse vídeo demais. Demais. Deixa eu mostrar aqui. Vamos entrar dentro da célula. Tá esperando o quê para vir pro iFood e ainda garantir até 4 meses? Vamos entrar dentro da célula para vocês verem essas organelas. Ó, quando eu entro dentro da célula, isso aqui é a membrana, né? Essa parte lilás é a membrana. Daí eu vou entrar, ó. Aqui. Eu tenho o núcleo. Aí tá vendo? Parece uma flor em volta. Essas primeiras camadas têm essas bolinhas. É o retículo endoplasmático rugoso. Essas camadas mais externas é o liso.
Só que em todas as imagens que vocês vão olhar na internet, tá vendo que eles estão cortados ao meio? O retículo endoplasmático liso e rugoso estão cortados ao meio. E, na verdade, não é desse jeito. Na verdade, vem comigo aqui na câmera. Na verdade, isso envolve o núcleo inteiro. Aí a galera corta os retículos para poder te mostrar o núcleo. Mas não é assim. Tá assim, ó. O núcleo, tá aqui o núcleo. E os retículos, eles envolvem o núcleo inteiro, eles tampam o núcleo, entende? Aí a galera te mostra assim, ó. Te mostra isso cortado, sem a parte de cima. Mas não é. É assim, ó. Eles envolvem o núcleo inteiro. E tem uma razão de ser. Tem um porquê do retículo envolver o núcleo inteiro. E tem um porquê de ser primeiro o rugoso e depois o liso. Então, olha só. Por que primeiro é o rugoso, prof? O primeiro é o rugoso porque o rugoso é que vai ajudar na produção de proteína. É o rugoso. Então, vai ficar assim, ó. A vista de cima, tá? Na vista de cima, eu vou ter o núcleo e eu vou ter o retículo endoplasmático rugoso aqui, ó. A galera fala que ele é dividido em cisternas. Para mim, isso aqui não parece uma cisterna, mas tudo bem. Por que o rugoso, prof? Porque eu vou ter conexão entre o núcleo e esse retículo endoplasmático rugoso. Ele vai ficar assim, ó. Eu vou ter canais de proteína, essas conexões são por canais de proteína. Eu vou ter canais de proteínas que conectam o núcleo com o retículo endoplasmático rugoso. Vou colocar aqui de preto é o núcleo, vermelho, retículo endoplasmático rugoso. E em verde aqui de fora, ó, mais para fora o liso. Entende como é que vai ficar? Por que eu tenho conexão com o retículo endoplasmático rugoso, prof? Para facilitar a produção de proteína. Porque a produção de proteína vai ser feita entre duas organelas. Na verdade, tem mais, né? Mas a produção mesmo, é entre núcleo e retículo endoplasmático rugoso. Prof, todos os buraquinhos do núcleo vão dar acesso ao retículo endoplasmático rugoso? Não. Eu vou ter buraquinhos, canais de proteína do núcleo que não vão dar acesso ao retículo endoplasmático rugoso. Por exemplo, eu vou ter esses canais aqui, ó. Esses canais aqui, ó, eles não dão acesso ao retículo endoplasmático rugoso. Eu tenho canais que dão acesso a ele e tenho canais que não dão acesso a ele. Beleza? E o que eu tenho no rugoso, prof? Por que chama rugoso? Porque a gente vai ter os ribossomos. A gente vai ter o RNA ribossômico acoplado a ele. Por isso que fala rugoso. Porque essas bolinhas que a gente visualiza no microscópio são os ribossomos. Então, eu vou ter aqui
Tem os dois nomes, tá? Vocês vão encontrar como RNA ribossômico ou somente ribossomo. Ou ribossoma. Tem autores que dão o nome de ribossoma, mas é a mesma coisa. Entenderam? Estão comigo? Tem aqui também, ó. Tem aqui assim também. Professora, o RNA ribossômico, então, sempre vai ficar acoplado? Não. A gente tem ribossomo aqui livre também, tá? A gente tem ribossomo livre, que não está acoplado no rugoso. Então, posso ter ele no rugoso e posso ter ele livre. Beleza. Tem um detalhezinho, deixa eu só falar um detalhe, negócio de nomenclatura, pra vocês não surtarem, tá? Quem for ler o livro lá, olha só, tá aqui a célula, tá aqui o núcleo, aí eu tenho todas as organelas aqui em volta, tá? Essa região dentro da célula, isso aqui tudo dentro da célula, chama citoplasma. Só que vocês vão encontrar o nome citossol. Ah, esse povo faz uma confusão. É tudo a mesma coisa, gente. É porque tem gente que fala assim, ó. Citoplasma é tudo isso aqui, inclusive dentro do núcleo. Tem autor que fala assim, citossol é da membrana plasmática até a membrana do núcleo. Isso aqui é citossol. Tem gente que nos livros fala assim, não, citossol é tudo também. É o novo nome do citoplasma. Gente, dá na mesma. Se tiver lá no livro citoplasma ou citossol, é a mesma coisa. É a parte interna da célula, tá? Isso aqui é a parte interna, só para vocês não surtarem. É parte interna da célula, tudo. Citoplasma, citossol, tudo é a parte interna da célula. É o que tem lá dentro. Tá? Só para fazer um adendo, porque eu lembrei aqui que tem hora que você vai achar esse trem no livro, o povo faz umas coisas só para complicar. Beleza? Estão comigo? Sim. Ok. Tá, professora, vamos produzir proteína. Bora. Vamos começar a produzir a proteína. É o seguinte. Algumas proteínas, elas vão ser produzidas. Vou colocar dentro da. Deixa eu ver aqui que eu vou de um jeito aqui mais fácil. Tá, vamos lá. Deixa eu ver de um jeito mais fácil aqui para vocês. Traduzir esses desenhos loucos aqui dos livros. É a mesma coisa, Ariadne. Ribossomo, é o povo dando nome para as coisas. Cromatina é o DNA. É porque o DNA, ele recebe o nome de DNA. É o povo dando nome, ó. DNA, cromatina, cromossomo é a mesma coisa. Só que eles estão em formatos diferentes. Preocupa não que a gente ainda vai ver. Tá? É tudo DNA, Glênio. Ariadne, entendeu? Ribossomo é a mesma coisa. Ribossomo. Entendeu? Ok, então vamos lá. Quando eu produzo o RNA mensageiro, eu falei assim, ó. O RNA mensageiro, ele vai sair lá do núcleo, ele sai necessariamente, né? Ele vai sair lá do núcleo, ele vai sair, e ele vai encontrar com quem? Com o ribossomo. Só que ele pode encontrar com o ribossomo estando conectado no retículo endoplasmático rugoso ou não. Então, olha só, presta atenção. O ribossomo, ele
pode estar aqui conectado no retículo endoplasmático rugoso ou não, ele pode estar aqui, ó. Tá? Ou ele tá junto ou ele tá separado, tá bom. O RNA mensageiro vem, se conecta com o ribossômico, daí vem o transportador. O transportador vem aqui, trazendo aminoácido. Cada RNA transportador vai trazer um aminoácido diferente e a proteína vai ser produzida. Aí eu falei para vocês, vai conectar elas com ligação peptídica, palicoise. Pronto, prof. A proteína tá pronta. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. A proteína ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Inteira, aberta. Ela vai ficar parecendo um colar de pérola. E o que eu preciso fazer, prof? Empacotar essa proteína. Eu preciso dobrar ela. Tá? Que ela sai assim, ó. Vem pra câmera. Ela sai assim e eu preciso dobrar ela. Por quê, prof? Porque é muito mais difícil você quebrar alguma coisa que tá empacotada e novelada do que você quebrar alguma coisa que tá assim, ó. Assim é muito fácil. Gruda um monte de enzima aqui e quebra essa proteína muito fácil. Até porque também otimiza o tamanho, né? Ó, tá aqui a proteína. Aqui é muito mais fácil de eu quebrar e o tamanho dela fica enorme. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela. Eu tenho que dobrar ela e deixar ela assim, ó. Só que tem mais coisa. Não é só dobrar. Não é só dobrar. Eu tenho, ó, dobrar, empacotar, enovelar, é tudo a mesma coisa. Cada autor chama de um jeito, mas é tudo a mesma coisa. Não é só isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que conferir se essa proteína está certa, se essa proteína foi fabricada da maneira correta. E eu tenho também que algumas vezes colocar alguma coisa junto com ela. Por exemplo, eu posso colocar, tem umas que vai ter que ter glicose junto, vai virar uma glicoproteína. Eu vou colocar uma glicose junto, entende? Algumas ainda vão receber moléculas a mais. Porque proteína mesmo é fabricada só aqui. Quando eu falo, é uma glicoproteína, a glicose ela recebeu em outro lugar. Não tem nada a ver com ribossomo, nada a ver com RNAs aqui, não. RNA mensageiro, ribossômico, transportador, ele produz só proteína. Prof, tem uma glicose no meio. Quem, por exemplo? Eu dei exemplo para vocês, anticorpo. Anticorpo, na verdade, não é só proteína. Anticorpo, na verdade, é glicoproteína. Ele tem proteína, mas ele tem uma glicose aqui associada. Essa parte proteína é produzida por essa galerinha aqui, ó. A glicose vem depois. Bacana? Então, além de produzir a proteína, eu tenho que dobrar ela, eu tenho que conferir se ela tá certa, se ela não tem um aminoácido. Como assim, prof, se ela tá certa? Uai, se ela não tem um aminoácido no lugar errado, produz errado, prof, proteína, 80% da proteína que a sua célula produz está errada. Professora, uma pergunta que eu não sei se convém perguntar ou não, mas Convém. esses ribossomos, que é esse ribossomo. Não, você tá vendo o barulho, né? Esse ribossomo, que é esse RNA ribossômico, ele que vai produzir a proteína, é só esses que estão ligados na parede do retículo ou não? Esses que estão soltos no citosol também? Também, os dois. Os dois vão produzir. Do mesmo jeitinho. Os dois vão produzir. Entendi. Tanto esse
Tanto esse ligado quanto esse de fora. Os dois vão produzir. Entendi. Aí, no caso, o que passa pelo canal, o que passa por esse canal de proteína que tem do núcleo pro retículo, esse RNA que passa por esse canal vai produzir com esse RNA ribossômico que está dentro do retículo endoplasmático rugoso, e o que sai por fora, por esses outros canais de proteína que não está ligado nele, vai produzir nesse outro RNA que está no solto. Perfeito, isso. Se o núcleo usa esse canal de conexão, significa que ele vai usar esse ribossomo que está acoplado. Se o núcleo usa o outro canal que não tem conexão, é porque ele vai usar o ribossomo que está solto. Exatamente isso. E isso tem diferença, tipo, na função da proteína ou não? Tipo... Tem. Para que ela é produzida? Para onde que ela vai? Isso tem diferença. Eu já vou mostrar para vocês, mas tem diferença. Exatamente, tem diferença. Entende? Beleza. Ariadne, não é PAN, não, é um PT. PTN, é proteína, tá? Então, eu tenho que produzir, eu tenho que dobrar, eu tenho que conferir se ela tá certa. E às vezes, não é sempre, eu vou adicionar mais uma substância. 80% das proteínas que a sua célula produz estão erradas. Prof. Energia demais gastada à toa? É. Mas é porque é assim também, já que se tiver um errinho, acabou. Se ela estiver produzida da maneira errada, o que eu faço, prof? Eu vou quebrar ela. Eu vou quebrar e vou reaproveitar os aminoácidos. Eu vou ter que quebrar ela. Quebrar elas, né? E 80% delas estão erradas. A gente quebra. Então, beleza. Vamos por partes. Produzir a proteína. Eu ia falar bem essa parte agora, Jaque. O RNA mensageiro, ele pode sair por canais de proteína e encontrar o ribossomo aqui junto com o retículo endoplasmático rugoso ou não. Ele pode sair por conexões, né, que não tem nada a ver com o retículo endoplasmático rugoso e encontrar esse ribossomo fora. Bacana. O ribossomo, a gente já viu essa produção. O ribossomo produziu essa proteína, prof, e agora? Acabou de produzir essa proteína. Vem comigo. Agora, eu vou ter, depois que isso foi produzido, eu vou ter uma outra proteína. Deixa eu fazer o desenho. Ó, produzir a proteína. Bacana. Ela saiu do ribossomo, tá? Depois a gente vai voltar lá. Produziu uma proteína, ela saiu do ribossomo. E agora? Agora, essa proteína recém-produzida, ela vai se encontrar com outra proteína. Essa aqui é a recém-produzida. Ela vai se encontrar com uma chamada chaperona. Ela vai se encontrar com uma proteína chamada chaperona. E o que essa chaperona faz, prof? Essa chaperona, ela é uma proteína que ajuda a fiscalizar essa proteína recém-produzida. O que ela faz? Essa proteína recém-produzida, ela entra aqui dentro, e ela vai ser empacotada. Ela vai ser empacotada. E ela vai sofrer a primeira conferência dela. A gente vai conferir. Em algumas situações,
A chaperona nem empacota. A chaperona carrega ela e leva essa proteína para outras organelas na célula, sem empacotar. Então, peraí, prof. Peraí. A chaperona pega. A chaperona, gente, ela é no formato de um baldezinho mesmo, tá? Ela é no formato de um baldezinho mesmo. O que a chaperona vai fazer? A chaperona, ela pode empacotar de imediato ou não. Às vezes, ela vai levar ela sem empacotar para outra organela. Ou ela empacota ou ela leva inteira. Beleza? Beleza. Mas o que ela faz de mais importante? Essa chaperona, ela seria também uma proteína motora ou não? Nada a ver? Não é proteína motora ainda não. Ela é só proteína mesmo. Ela não é motora não, ela é só proteína. Beleza? Só proteína. Ela parece um balde. Parece um baldezinho mesmo. A proteína recém-produzida entra dentro dela e ela vai conferir. Ela vai olhar e falar assim: ah, você tá certa. A sequência de aminoácidos tá correta, tá tudo ok. Prof, ela empacota de imediato? Tem umas proteínas que ela empacota de imediato e tem umas proteínas que ela não empacota de imediato. Calma que vocês vão entender isso ainda. Tá. E essa conferência, prof? E essa conferência? Se essa chaperona vê que tá tudo ok, fica comigo. Isso aqui a galera erra demais em prova, mas demais mesmo. Se ela vê que tá tudo ok, ela vai soltar essa proteína. Proteína tá ok. Se ela vê que tá ok, ela vai liberar essa proteína. Se ela vê que não tá ok, quando ela libera, não tá ok. Quando ela libera, essa proteína ela vai ser enviada para outra proteína, para outra galerinha. Se tá ok, a gente vai usar. Se não tá ok, se não está ok, eu vou enviar isso para outro balde de proteína, prof, de proteína, chamado proteossomo. Proteína. Eu vou mandar isso para outro balde. E como isso funciona, prof? Funciona assim, ó. A gente vai ter mais uma galera de proteína. É um conjunto, umas proteínas chamadas ubiquitinas. As ubiquitinas, gente, elas ficam aqui, ó, do lado da chaperona e do lado do proteossomo. Calma que vocês vão entender por quê. As ubiquitinas são umas proteínas acessórias, são proteínas que quando essa proteína recém-produzida ela não está ok, essas ubiquitinas conseguem fazer conexão química com ela e levar elas para dentro do proteossomo, que é um balde de proteína. Levar elas aqui para dentro. Por quê, prof? Porque a chaperona confere, proteossomo quebra. A chaperona confere se tá tudo ok e dobra. Não tá ok, a chaperona abre, libera, as ubiquitinas vão vir aqui fazer conexão com essa proteína errada, vão levar para dentro do proteossomo. O que o proteossomo vai fazer? Quebrar essa proteína para reutilizar aminoácido. Tem alguns autores que consideram o proteossomo como organela, mas a grande maioria não considera. Não considera proteossomo como organela. Deveria. Ó, aqui é a proteína que tem que ser degradada. Aqui as moléculas de ubiquitina, que também são proteínas. Elas fazem conexão química com essa proteína que tem que ser degradada. Ela é levada para dentro do proteossomo. Lá dentro do proteossomo, essa proteína é quebrada. Em quê?
em aminoácido. Às vezes até em peptídeo, mas a gente quer quebrar em aminoácido, para a gente reaproveitar esse aminoácido. Então, essa galera, essas três, na verdade, né? Chaperona, ubictina e proteossomo, no corpo do seu paciente, isso tem que funcionar. Porque se isso não funcionar da maneira correta, você vai liberar proteína estragada. Você vai liberar proteína estragada, ok? Prof, qual é o P-HELP de liberar proteína estragada? P-HELP de liberar proteína estragada é porque muitas doenças, elas vão ser por acúmulo de proteína estragada dentro da sua célula. Parkinson em humano. Parkinson em humano é excesso de uma proteína estragada. Entende? O neurônio para de funcionar. O neurônio morre. Ele tem proteína estragada, ele não vai conseguir usar essa proteína não funciona. Não funciona. Ela atrapalha a célula morre e a pessoa, o animal, desenvolve uma doença. Ariadne, porque a maioria é assim? Você vai ver, Ariadne, quando a gente entrar mesmo na síntese de proteína, você vai ver por que pode dar errado. Porque é muito detalhezinho, Ariadne, é muito detalhezinho para você produzir uma proteína, entende? É códon, anticódon, é nucleotídeo, tem que tudo encaixar, tem que tudo ser perfeito. Qualquer errinho na proteína, ela já está dentro desses 80%, entende? Qualquer errinho. Então, chaperona, confere, está ok, bacana, você vai usar essa proteína. Não está ok, as ubiquitinas fazem ligação química com essa proteína, levam ela para proteossomo. Prof, o que tem lá dentro do proteossomo que é capaz de quebrar proteases, enzimas? Aqui dentro do proteossomo eu tenho proteases. São enzimas que vão quebrar isso. Ok? Que vão quebrar essas ligações peptídicas. Tamo ok por enquanto? Deixa eu achar vocês. Sim, não? Sim? Bem tranquilinha até aqui, né? Sim. Vai piorar, calma. Eu tô contando a história só por cima. Pra vocês não saírem correndo e me largar aqui. Bacana. Vou voltar aqui no ribossomo. Importação de... Esse aqui é de lipídio. Beleza. Tá. Ô, prof, eu tenho essas chaperonas onde? Eu tenho essas chaperonas, vou fazer as chaperonas de roxo. Eu tenho essas chaperonas tanto aqui, ó, do lado de fora soltas, quanto aqui, ó, no retículo endoplasmático rugoso. Então, eu vou ter chaperona fora e vou ter chaperona dentro do retículo endoplasmático rugoso. Por quê, prof? Porque eu tenho proteína que vai ser produzida fora e eu tenho proteína que vai ser produzida aqui associada ao retículo endoplasmático rugoso. Então, eu tenho essas duas situações aqui, ó. Eu tenho aqui retículo endoplasmático rugoso, ribossomo acoplado a ele, ó. Mas eu também tenho ribossomo livre. Eu também tenho ribossomo livre. Então, eu tenho chaperona aqui e eu tenho chaperona aqui do lado de fora também, para poder conferir.
Se essa produção é aqui no retículo endoplasmático rugoso, essa proteína recém-produzida, ela vai entrar aqui dentro do retículo para entrar dentro da chaperona. Tem algumas chaperonas que ficam também aqui na membrana, ó, Tem algumas chaperonas que ficam aqui na membrana, entre os fosfolipídios, ó. Então, eu tenho chaperona aqui e tenho chaperona aqui dentro do retículo endoplasmático rugoso. Então, a proteína foi produzida, ela pode vir para cá ou ela pode vir para cá. Não está associada ao retículo, proteína foi produzida, não interessa, ela vem aqui para dentro. Proteossomo, proteossomo eu tenho em volta também. Eu tenho um proteossomo aqui do ladinho esperando. Vai que essa proteína foi produzida errada, empacotada errada, a chaperona fala, não, essa aqui não tá legal, eu tenho um proteossomo aqui do lado, para essa proteína ser quebrada. Então, eu tenho um proteossomo aqui e tenho proteossomos aqui, livres. Prof, o proteossomo fica dentro do retículo endoplasmático rugoso? Não. Só quem fica dentro, quando a produção é aqui, é a chaperona. Ok? Exatamente, Marielle. Só o proteossomo que não fica lá dentro do rugoso. Mas se eu tenho ribossomo e chaperona do lado de lá, no retículo endoplasmático rugoso, lá fora eu também tenho. Porque vão ser proteínas. São proteínas diferentes, prof? São proteínas com destinos diferentes. Vocês vão entender. Beleza? Vamos para a próxima chamada? Vai acabar aqui.